Êxodo 14 é o capítulo da Bíblia que relata o grande milagre operado por Deus ao fazer o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho. O estudo bíblico de Êxodo 14 revela que o poder do Senhor abriu as águas do mar e permitiu com que os israelitas atravessassem em terra seca. Mas esse texto bíblico também destaca o julgamento de Deus contra os egípcios. Um esboço de Êxodo 14 pode ser organizado da seguinte forma: a perseguição dos egípcios contra os israelitas, Êxodo 14, 1-9. A murmuração dos israelitas, Êxodo 14, 10-14. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, 15-25. O julgamento contra os egípcios no mar, Êxodo 14, 26-31. A perseguição dos egípcios contra os israelitas, Êxodo 14, 1-14. Êxodo 14 começa mostrando a ordem do Senhor para que Israel acampasse entre Migdol e o mar, defronte de Piairote, Êxodo 14, 1-2. A localização de Migdol é desconhecida, mas provavelmente esse lugar era de alguma forma fortificado, pois esse é o significado usual de seu nome. A localização exata de Piairote também é discutida, mas muitos estudiosos acreditam que esse lugar ficava nas proximidades de Ramessés. O interessante nisso tudo é que, do ponto de vista humano, sem dúvida essa era uma ordem que não fazia nenhum sentido. Isso porque ela significava que os israelitas tinham de retroceder em sua jornada. E é claro que isso também mostraria aos inimigos de Israel que o povo estava supostamente perdido e encurralado pelo deserto e pelo mar, Êxodo 14h03. No entanto, esse era justamente o propósito divino. Em outras palavras, a ordem do Senhor implicava num contive para que os egípcios perseguissem os israelitas. Na verdade, havia chegado o momento de Deus derramar a porção final de seu julgamento contra Faraó e o Egito. Tudo isso tinha a finalidade de fazer com que o nome de Deus fosse glorificado e todos no Egito soubessem que Ele é o Senhor, Êxodo 14h04. Então, conforme a ação soberana de Deus, o coração de Faraó foi endurecido, e o governante do Egito resolveu perseguir os seus antigos escravos, Êxodo 14h05. Faraó reuniu o seu poderoso exército para perseguir os israelitas com seus carros de guerra. Os carros de batalha egípcios comportavam até 3 pessoas, Êxodo 14, 6-8. O texto bíblico diz que o exército de Faraó perseguiu os israelitas, e com seus velozes carros de combates e cavalos, eles alcançaram Israel que estava acampado junto ao mar, defronte de Baal-Zefon, Êxodo 14h09. Esse nome, Baal-Zefon, significa Baal do Norte. A murmuração dos israelitas, Êxodo 14, 10-14. Quando os israelitas viram que os egípcios estavam atrás deles, eles temeram muito e clamaram ao Senhor, Êxodo 14h10. No entanto, parece que rapidamente o clamor deu lugar à incredulidade, e o resultado disso foi a murmuração. Eles começaram a reclamar com Moisés e a questioná-lo a respeito do porquê ele os havia tirado do Egito para fazê-los morrer no deserto, Êxodo 14h11. Naquele momento, os israelitas julgaram que teria sido muito melhor terem continuado escravizados no Egito, do que terem partido naquela jornada aparentemente fracassada. Nesse ponto, a murmuração de Israel não era apenas contra Moisés, mas, principalmente, contra Deus. Mesmo depois de tantos sinais que Deus havia enviado ao Egito, os israelitas continuavam rebeldes e com dificuldades de confiarem no Senhor. Contudo, aquela situação supostamente impossível e desesperadora era o cenário perfeito para que o poder de Deus fosse manifestado de forma assombrosa diante de todos eles. Por isso, o texto bíblico diz que Moisés respondeu aos israelitas dizendo que eles não temessem, mas ficassem quietos e contemplassem o livramento do Senhor. Basicamente, os egípcios que eles estavam contemplando com medo, nunca mais seriam vistos. Isso porque o Senhor haveria de pelejar por eles, Êxodo 14h14. A travessia do Mar Vermelho, Êxodo 14, 15-25. A sequência de Êxodo 14 indica que Moisés começou a orar a Deus, e a resposta divina foi para que o povo de Israel marchasse, Êxodo 14h15.
Mas a questão era: marchar para onde? Atrás estava o exército de Faraó, e à frente estava o mar. Humanamente não havia saída. Mas o Senhor ordenou que Moisés estendesse o seu bordão sobre o mar para dividir as suas águas, permitindo que os israelitas passassem pelo meio do mar seco. Êxodo 14h16. Deus também avisou a Moisés que faria com que Faraó e o seu exército entrassem no mar com seus carros e cavalos, e então algo haveria de acontecer e o Senhor seria glorificado neles. Êxodo 14:17-18. Em seguida, o texto bíblico diz que o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou para trás deles. Assim, a coluna de nuvem que guiava os israelitas se colocou entre os exércitos egípcios e o povo de Israel, de modo que eles não puderam se aproximar. Ao mesmo tempo em que a coluna esclarecia a noite para os israelitas, ela também escurecia o campo de visão egípcio. Êxodo 14:19-20. Tudo isso era uma manifestação da própria presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés seguiu a ordem divina, e o Senhor fez soprar um vento oriental que separou as águas do Mar Vermelho. Além disso, o poder de Deus também foi notório ao manter as águas divididas até que todo o povo de Israel atravessasse o mar. Êxodo 14:21-22. De acordo com o texto de Êxodo 14, tão logo os egípcios entraram no mar atrás dos israelitas. Inclusive, eles conseguiram chegar até o meio do mar. Êxodo 14h23. Mas na vigília da manhã, isto é, entre as 2 horas da madrugada e 6 horas da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem confundiu o exército egípcio e emperrou as rodas de seus carros para que eles andassem com dificuldade. Nesse ponto, os egípcios reconheceram que tinham de fugir, porque o Senhor estava pelejando por Israel. Êxodo 14:24-25. O julgamento contra os egípcios no mar. Êxodo 14:26-31. Quando os egípcios estavam no meio do mar, o Senhor ordenou que Moisés estendesse a mão sobre o mar para que as águas voltassem ao seu lugar e, assim, engolissem os egípcios com seus carros e cavaleiros. Êxodo 14h26. Moisés fez conforme o Senhor lhe falou, e o mar, ao romper da manhã, voltou com suas águas ao lugar cobrindo os egípcios. Êxodo 14h27. A destruição sobre os egípcios foi tão grande que nenhum deles conseguiu sobreviver. Êxodo 14h28. Por outro lado, os israelitas passaram pelo meio do mar a pé enxuto, e as águas foram mantidas sobre eles como 2 muros à direita e à esquerda. Êxodo 14h29. E foi assim que Deus livrou Israel da mão dos egípcios, de modo que os israelitas depois puderam ver os egípcios mortos da praia do Mar Vermelho. Êxodo 14h30. Diante de tudo isso, o texto de Êxodo 14 termina dizendo que Israel contemplou o grande poder de Deus, e assim temeu ao Senhor, confiou em ele e reconheceu a liderança de Moisés. Êxodo 14h31. Mas infelizmente essa confissão de fé não foi duradoura, pois a sequência da história bíblica revela que ainda no deserto os israelitas chegaram a apostatar. Consequentemente, aquela geração do Êxodo recebeu o castigo de Deus e foi impedida de entrar na terra prometida. Números 14. Esse comportamento reprovável foi relembrado como uma importante advertência para as gerações posteriores e até mesmo para a Igreja no Novo Testamento. Salmos 95, confronte com 1 Coríntios 10h05, Hebreus 3:4.